Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais uma abordagem pedagógica e dessa vez é sobre Amy Pickler. Então bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais uma abordagem pedagógica, mais um tipo de pedagogia dentro do mundo aí da educação da infância, da educação das crianças, que é a abordagem pedagógica de Amy Pickler, que trabalha especificamente ali dentro da educação de bebês, da educação do 0 aos 3 anos. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade na nossa série de vídeos que a gente conversa e aborda e entende um pouquinho mais sobre os tipos de abordagens pedagógicas que a gente pode usar dentro das nossas salas de aulas. Bom, assim como todos os vídeos aqui do canal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o nome dos 2 artigos que eu me baseei para poder trazer essas informações e a gente conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a abordagem de Amy Pickler. Se você tem vontade de saber um pouquinho mais sobre fatos históricos dessa pedagogia, ou se você tem vontade de saber um pouquinho mais como que eu faço para usar essas abordagens dentro da minha sala de aula, não esquece de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, de conhecer um pouquinho mais sobre essa pedagogia, de pegar um artigo para você fazer uma boa leitura também, porque eu gosto muito de incentivar aqui no canal de que a gente tem que ter boas bases para poder trazer as informações corretas. Então, não deixe de dar uma olhada aqui nesses 2 artigos que estão muito bons. Um deles enfatiza muito essa parte histórica da pedagogia e o outro traz pra gente aquela parte mais prática dentro da nossa sala de aula. Bom, a abordagem Pickler, ela tem esse nome muito peculiar, mas sim é o nome de uma pessoa, a fundadora dessa pedagogia, que foi Amy Pickler. Amy Pickler era uma doutora que dedicou sua vida aos estudos sobre as crianças e o seu desenvolvimento. Essa abordagem de Amy Pickler, ela centrou-se durante todo o seu projeto na ideia de que as crianças são seres vivos que estão ali aprendendo e que já trazem uma certa autorregulação e um autoaprendizado por meio das suas próprias ações. Isso tudo vai fazer com que a criança possa se desenvolver e aprender dentro do seu próprio ritmo de desenvolvimento. Bom, Amy Pickler se formou como médica, E ela trabalhou durante muitos anos como pediatra da família. A doutora se formou na cidade de Viena, na Áustria, e desde o começo seu interesse foi em estudar essa parte mais da fisiologia e da prevenção. Amy Pickler teve uma grande experiência, um longo período ali em que ela trabalhou em instituições ali, em hospitais de acolhimento, em pontos de atendimento de acolhimento, na cidade de Budapeste. Isso tudo fez com que ela fundamentasse ainda mais a sua base teórica desenvolvida com o foco e a observação no desenvolvimento de crianças pequenas. Bom, tem um fato muito interessante que Amy Pickler cita nas suas obras, e que a gente pode encontrar por aí, é que nesse processo de desenvolvimento da sua pedagogia, da sua abordagem pedagógica, ela passou por uma fase de experiência dentro de um hospital universitário. No período em que a doutora trabalhou nesse hospital universitário, ela teve ali um olhar mais pedagógico, mais educativo dentro desses hospitais universitários, e um apontamento muito interessante que ela faz é de que ela observava que os filhos de operários que tinham um livre acesso ali, que brincavam com maior liberdade nas ruas, subiam em árvores, eram crianças que apareciam com menos fraturas, gravíssimas e graves possíveis dentro dos pontos de atendimentos. E já pelo contrário, com base na observação da autora, ela pôde relatar que dentro desses hospitais, a maior procura, por crianças fraturadas com fraturas graves eram de crianças filhas de pessoas que tinham maior poder aquisitivo ali e que acabavam sendo crianças mais super protegidas, crianças que não tinham contato com a natureza, não tinham contato com o meio exterior. Eu achei super interessante esse apontamento de Amy Pickler, porque a autora valoriza muito esse contato da criança com o brincar livre e com os movimentos livres. Então, ela diz que crianças que tinham um maior contato com brincadeiras livres, que tinham maior liberdade no brincar, eram crianças que se fraturavam menos, porque elas tinham uma maior noção de espaço e de identificação corporal mesmo. Então, as crianças que não tinham tanto acesso, que não brincavam livremente, às vezes não entendiam os seus próprios limites. Bom, durante todo o processo de implementação da pedagogia de Amy Pickler e do trabalho da autora como uma doutora, ela teve grandes influências na educação nova e no método Montessori.
Logo no início, quando o Amy Pickler começou a implementar a sua didática, né, a sua pedagogia nas crianças, a primeira criança que a autora trabalhou foi com a sua primeira filha, onde a autora dizia que os principais métodos que ela utilizava nessa implementação pedagógica, nesse desenvolvimento da sua filha nos primeiros anos, era o afeto, as conversas abertas, o respeitar o ritmo da criança, um estado de presença muito grande e o não apressar as coisas. Amy Pickler sempre enfatizou de que o afeto, o cuidado, o respeito, a tolerância e a aceitação da fase de desenvolvimento, do ritmo daquela criança são papéis primordiais para que ela tenha ali um desenvolvimento efetivo. E para que ela possa ter boas aquisições motoras, principalmente. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa parte histórica, né, da autora Amy Pickler, né, da doutora Amy Pickler, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa parte histórica dessa abordagem pedagógica, não esquece de dar uma olhada aqui na descrição e fazer uma leitura dos nossos artigos, porque tem muitas informações muito interessantes e muito legais da forma com que a autora via todo esse processo do desenvolvimento das crianças. Tá, mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre a parte prática dessa pedagogia. Alguns princípios orientadores, né, que a gente pode usar no cuidado e na educação das nossas crianças. Um dos primeiros princípios que Amy Pickler traz e enfatiza, né, dentro do ensino e do cuidado da criança nos primeiros anos, ali dos 0 aos 2 anos, é o cuidado respeitoso. Todo esse cuidado é feito de forma respeitosa e digna, reconhecendo todas as necessidades individuais e necessidades de autonomia daquela criança. Amy Pickler diz que as práticas invasivas dentro do cuidado respeitoso, elas são repugnadas, elas não são utilizadas. Elas são evitadas cada vez mais para que a comunicação aberta seja promovida mesmo quando a criança ainda é muito pequenina, quando ela ainda é um bebezinho ali. Um outro princípio fundamental da pedagogia de Amy Pickler são os movimentos livres. Assim como o próprio nome diz, nos movimentos livres a criança vai ser estimulada a circular livremente pelos espaços que elas estão, é claro, sempre com a observação de um adulto, sempre com objetos e coisas específicas para aquela idade, para que a criança não se machuque. Tudo isso vai envolver a gente proporcionar ali um lugar seguro para que aquela criança possa realmente explorar de forma livre essa parte dos seus movimentos. Dessa forma, ela vai começar a estimular ainda mais todas as suas aquisições e habilidades motoras. Um outro princípio que a abordagem traz para nós é a hora do brincar autodirigido. A brincadeira autodirigida, ela é fundamental nesse desenvolvimento da criança. Dessa forma, a criança vai ter a oportunidade de explorar e de trazer ali, começar a trabalhar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, explorar ali, começar a explorar mesmo a imaginação, começar a estimular a imaginação daquela criança. Também a gente vai explorar ainda mais a sua independência, né? E também a tomada de decisão daquela criança. Uma vez que você tem que se autorregular e autodirigir aquilo que você quer fazer, a gente acaba trazendo ainda mais esse fator de tomada de decisão e da criatividade. Mais um princípio muito importante que a gente pode enfatizar aqui são as rotinas previsíveis. Amy Pickler fala que as rotinas previsíveis, elas podem trazer uma maior segurança para aquelas crianças, uma vez que elas já sabem mais ou menos qual vai ser a sequencialização daquele dia. Saber mais ou menos o que ela pode esperar daquele ambiente traz mais segurança e confiança para que aquela criança possa explorar ainda mais todo o material e tudo que ela tem em mãos. Um outro princípio também muito importante são os ambientes enriquecedores. É extremamente importante que a gente crie ambientes enriquecedores, com materiais que possam ser explorados, materiais com texturas variadas, adequados à idade da criança e que possam estimular ainda mais a curiosidade e a aprendizagem daquela criança. Toda essa exploração e descoberta, elas podem ser aprimoradas ainda mais por meio do manuseio dos materiais, por meio das texturas, das sensações. Então, os ambientes enriquecedores são também extremamente importantes nesse processo. Um outro princípio que Amy Pickler também diz muito é sobre o desenvolvimento motor sólido da criança. E é exatamente o que a gente falou no início do vídeo, de poder deixar a criança explorar livremente todo aquele espaço, não limitar ali o acesso dela para tudo que ela tem em volta. Tudo isso vai fazer com que ela aprimore ainda mais as suas habilidades motoras, a sua coordenação. Então, dentro desse princípio, a gente tem que sempre lembrar de proporcionar um ambiente ideal para aquela criança. Você não vai colocar nenhuma criança em risco, até porque a gente está falando de crianças pequenas.
Então, colocá-las num ambiente que elas possam explorar e desenvolver cada vez mais esse lado motor delas, esse lado da coordenação, da concentração, da sua audição, da sua visão, de tudo aquilo que estão dentro das partes sensoriais daquela criança. Um outro princípio que a gente ouve muito por aí também é a independência e a autonomia. A gente precisa incentivar que desde cedo aquela criança saiba a tomar decisões, saiba a gerir ali alguns conflitos, saiba gerir ali os seus próprios sentimentos, às vezes num choro, às vezes de perceber e conversar e acalmar. Então você tem que dar essa maior independência e autonomia também logo de cedo. Um outro princípio são os relacionamentos saudáveis, que a gente pode enfatizar aqui essa parte do relacionamento afetuoso que Amy Pickler fala. A autora enfatiza muito de que a gente dar afeto para a criança desenvolve e estimula ainda mais muitas áreas do nosso cérebro, muitas áreas do nosso físico. Também promove vínculos saudáveis entre os professores e as crianças, promove uma maior confiança e dessa forma a gente vai estar contribuindo para que as crianças tenham discernimento no futuro de conseguirem consolidar ali relações sólidas e confiáveis. Então, eu particularmente acho essencial essa parte do afeto, porque a criança consegue criar muito mais esse vínculo de confiança com a gente e com as outras pessoas que estão presentes na vida dela. Um outro princípio também muito interessante é a criatividade e a resolução de problemas. Como a gente disse também, quando elas se autorregulam, né, as brincadeiras autodirigidas, por exemplo, elas trazem muitas situações que vão estimular ali a criatividade da criança e que vão estimular também essa resolução de problemas. Como, por exemplo, quando a gente vê que um bebê ele tem um movimento ali de rolar, por exemplo, e ele se vê numa posição que ele nunca esteve e ele fica um tanto quanto assustado, e você com o seu lado mais afetuoso, enquanto professor ali, né, enquanto um mediador ali, vai conversar com ela e vai falar de modo afetuoso para que ela não se assuste com aquele novo movimento que ela descobriu no corpo, com aquela nova sensação que ela está descobrindo. Então, eu acho muito interessante a gente se aprofundar um pouco mais sobre isso também, porque a criança aprender a se autorregular logo desde o começo, resolver, né, ter essas pequenas resoluções de problemas, do tipo assim, entender que eu tenho movimentos livres e que eu tenho novos e diferentes movimentos em mim mesma e que eu tenho sensações. Às vezes a gente vê que uma criança coloca alguma coisa de uma espessura diferente na boca, ou às vezes acaba batendo, né, alguma parte do corpo em algum lugar. Essa sensação até de dorzinha que elas sentem é muito interessante. A gente tá sempre ali, né, demonstrando essa proteção pela criança, né, esse afeto mesmo, mas sempre estimulando essa resolução de problemas e essa criatividade, né, na hora de sair ali daquelas determinadas situações. E por fim, Amy Pickler fala que é extremamente importante a gente manter uma comunicação aberta. Por mais que nós trabalhemos com crianças pequenas que às vezes não entendem nada do que a gente está falando, a comunicação aberta e a comunicação clara e os olhos nos olhos desde o princípio é extremamente importante. É uma coisa que eu também sou muito a favor. Eu acho muito mais interessante quando a criança desde o começo entende que todas as coisas que a gente faz, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente pode e não pode, tem um motivo. Então a comunicação aberta desde o princípio também vai nos ajudar a criar relacionamentos sólidos, a ter um relacionamento afetuoso, vai nos ensinar desde o começo também a aprender a ouvir e saber o meu lugar de espera, e saber que para tudo na nossa vida a gente tem uma explicação e que por meio da comunicação a gente pode expressar tudo que a gente está sentindo também de maneira mais saudável. Bom, por fim, a gente pode concluir que dentro dessa pedagogia a gente tem muitas áreas e muitos campos a serem explorados, mas toda a literatura que a gente tem aí, todos os estudos dentro da educação infantil, dentro do ensino de crianças de 0 a 2 anos, de 0 a 3 anos, eles nos mostram que essa fase, né, o iniciozinho ali da vida da criança, ele pode ser muito decisivo na contribuição do sucesso escolar dessa criança. Também pode ser muito decisivo na redução do abandono escolar e também na redução da desigualdade social. Amy Pickler sempre diz que os primeiros 2 anos de vida da criança são períodos muito críticos para o desenvolvimento cerebral dela. E a falta de experiências estimulantes, elas podem causar ali certos déficits dentro dessa criança, dentro dessa parte mais física, cognitiva e principalmente emocional dos bebês.
Amy Pickler vai sempre enfatizar de que os bebês e as crianças pequenas, elas precisam de ambientes que sejam respeitados e nutridos em todos os sentidos da palavra, para que depois de tudo isso elas possam se tornar indivíduos sociais e maduros e também ali flexíveis. Toda essa abordagem dá muita relevância aos relacionamentos saudáveis, a todas as nossas relações emocionais também, a nossa saúde física, mas principalmente a nossa liberdade. Essa pedagogia, ela dá muita ênfase na livre circulação e também diz que tudo isso pode ser a base da nossa cognição e da nossa aprendizagem completa. Bom, nos artigos que eu deixei aqui para vocês na descrição do vídeo, a gente vai ter muito mais sobre essa pedagogia, a gente vai ter o papel do professor dentro da sala de aula das crianças, o papel do professor junto com os bebês, qual que é o papel do professor com esses tipos de aluno, né, com essa faixa etária. Essa abordagem pedagógica, ela tem muito o que ser explorado, então a gente trouxe aqui mais ou menos um resumão de tudo, né, para que você possa conhecer, entender e saber se você usa ou não, o que é que você gosta ou não dentro dessa abordagem pedagógica. Eu particularmente gosto muito do trabalho com bebês, sou muito interessada nessa parte mais neurológica da criança, nessa parte mais desenvolvimental, esse livre acesso, eu acho muito interessante, gosto muito desse tipo de abordagem, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um comentário aqui pra mim sobre o que você achou dessa abordagem, se você já conhecia, se você gosta, se você não gosta, qual que é a sua opinião, que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário aqui pra mim e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e um queijo e tchau!